Pronto. Tô de volta, né? Estamos pertinho do Natal aí, né? Semana que vem já é Natal. E eu tenho mais uma história para contar para vocês. Eu quero falar hoje sobre São Francisco de Assis. O São Francisco, ele nasceu na Itália, era filho de um homem rico, dono de curtume, dono de loja de tecido. Só que ele foi para a guerra. E a gente não sabe o que aconteceu na guerra. Se aquele morticínio todo, né, mexeu com o coração dele. Se ele teve uma experiência com a vida. E quando encontraram o Francisco, ele estava lá em coma. Estava em coma. E ele foi trazido para casa. E ali algumas enfermeiras cuidando dele, até que ele acordou uma manhã, ninguém estava perto. Ele viu um pardal, ele viu um passarinho. Olha, presta atenção, hein? Jesus mandou olhar para os passarinhos. Jesus ficou muito famoso, mas Jesus não perdia a sensibilidade de olhar para as pequenas coisas da vida que tem grandes lições. São Francisco vê lá o pardal lá na varanda da casa dele, ele começa a tentar pegar aquele pardal, ele sobe em cima do telhado, ele quase cai. Olha, se você tem grandes curiosidades na vida, ou lê a biografia dele, ou tenta assistir aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, que é lindo, é a história de Francisco. Outra coisa, por que o nome dele ganhou São Francisco de Assis? Porque antigamente as pessoas não tinham sobrenome. Então o sobrenome era o nome da cidade. Por exemplo, Jesus, por que ele foi criado em Nazaré? Para ser chamado Jesus de Nazaré. Depois é que a sociedade vai expandindo, cria-se cartório, depois tem o sobrenome para poder a família ficar mais fácil para administrar os bens que a família adquire, né? A pessoa casa, tem o sobrenome da família, manter o nome da família. Agora tem uma corruptela em Judas, né? Porque as palavras terminam ou esse ou ano. Por exemplo, quem nasce em Três Corações é tricordiano. Quem nasce em Varginha é varginhense, né? Quem nasce no estado do Rio é fluminense. Por quê? Porque a palavra flume no latim significa rio. O Rio de Janeiro tem centenas de milhares de rios também, né? Tem o Rio Pomba, tem o Rio Muriaé, tem o Rio Paraíba do Sul, né? De Campos, tem o encontro lá dos rios lá, indo para São Paulo, que divide lá os 3 estados. Mas voltando lá, agora a corruptela é que Judas, ele nasceu em Quiriote e ficou Iscariote. O que é uma corruptela na língua? Por exemplo, aquela música A Nega Fulô, e a nega fulô, na verdade, o indivíduo queria dizer assim, e a nega flor, mas aí ficou nega fulô. Mas voltando lá em São Francisco, que aí ganhou o nome da cidade, ele começa a ficar estranho, ele é filho único, e o pai dele um dia vê ele lá conversando com a Clara, que depois se torna Santa Clara, né? Ele tem amizade com a Clara, uma menina linda do filme. O pai dele acha que ele está apaixonado. O pai dele dá liberdade. O pai dele dá liberdade para ele fazer o que ele quiser. Ele vai lá dar um dia de folga para os trabalhadores. O pai dele tem uma ambição anormal, né? Porque para mim a palavra ambição é uma palavra normal. Mas tem gente que tem uma ambição acima do que é normal. O pai dele um dia vai à missa no domingo, está na Itália. Na Itália é onde está a sede do Vaticano. O pai dele está voltando da missa, quem ministrou a missa foi o bispo. E ele olha para casa, ele vê que o povo lá está todo gritando, está todo mundo em festa, está todo mundo lá disputando alguma coisa. Quando ele olha para a casa dele, o São Francisco está jogando todos os tecidos para o povo. Está jogando para o povo lá. Aí depois o pai dele leva ele para o bispo e fala que tinha dado tudo do bom e pro melhor. Quer dizer, São Francisco se converteu. E ele tinha dado tudo do bom e do melhor e que o filho estava fazendo isso. Que ele entendia que era um desastre, né? E é uma cena muito interessante, né? Ele vai, se despe, ele tira toda a roupa. A mãe dele está lá abraçada com o pai chorando, está ali, o povo vendo aquilo.
praticamente depois de uma missa, né? Tá todo mundo muito perto da igreja. Ele tira toda a roupa, chega perto do pai dele e devolve a roupa pro pai dele. Agradece tudo que o pai dele fez. E ele vai cuidar de uma igrejinha lá que está destruída. Ele vai reconstruir, vai cuidar de gente em situação desconfortável, leprosa e tudo mais. E ele nasceu no século XII. Eu estou contando essa história sobre Natal porque São Francisco foi o primeiro homem a fazer um presépio. Da onde vem a história do presépio? Para chegar aí. O primeiro presépio na história no século XII foi feito por Francisco de Assis. E o Francisco, ele dedicou a sua vida, né? O filme original tem umas canções lindas. O dia que se inaugura o templo lá que estava caído, ele reconstrói com pedras. Eles cantam hinos lá muito lindos e todo mundo leva pato, leva ganso, leva galinha. Quer dizer, que ele tinha uma comunidade. O Francisco diz que ele é o padroeiro das aves, né? E diz que as aves se sentavam, que ele era um homem tão manso que se sentava nele. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: o Francisco se escolheu o lado pobre de Jesus. Ele escolheu o lado pobre de Jesus. Por isso que ele vivia, ele abandonou tudo, porque ele olhou para Jesus e disse: eu quero escolher o lado de Jesus. E ele escolheu o lado da renúncia, o lado da pobreza. Tem uma ordem aí chamada franciscana por causa de Francisco. Eu quero terminar dizendo o seguinte: quem foi o primeiro homem que fez uma árvore de Natal? Foi Martim Lutero. A primeira árvore de Natal foi feita no século XVI, tá? Eu estou construindo essas ideias, essas histórias, para você construir cada dia mais o seu conhecimento e as suas emoções. Olha, um Feliz Natal para você, tá? Que haja paz, porque tudo isso está acima de qualquer bem. Que haja paz, que haja saúde, que haja bênçãos na sua vida, tá? Tchau, tchau, tá?